As forças russas estão sendo dizimadas em Sumy. A ofensiva russa estagnou e agora a contraofensiva ucraniana está avançando a todo vapor. As coisas estão indo tão mal para a Rússia nesta região que até a mídia russa não está mais amenizando nada. Os canais Z russos estão soando o alarme sobre grandes reveses perto de Kendrivka, região de Sumy. Relatórios sugerem que as forças russas recuaram após sofrerem sérias perdas. O bielorrusso Silvok afirma que o 30º Regimento de Fuzileiros Motorizados foi praticamente varrido do mapa, com quase nenhum pessoal restante em pé. Enquanto isso, correspondentes de guerra russos também não estão amenizando, dizendo que as coisas estão indo de mal a pior do lado deles, em Olevska. Então, vamos voltar e ver como tudo isso começou. Como vocês podem ver no mapa do Deep State na sua tela, essa contraofensiva das forças ucranianas começou há apenas alguns dias e está se movendo a uma velocidade impressionante. Anteriormente, as forças russas estavam de fato avançando. Mas, por causa dessa contraofensiva, parece que as forças russas estão sendo empurradas para trás e fugindo. Então, tudo começou em 24 de julho, quando os comandantes russos se comprometeram demais com seu ataque e forçaram seus soldados a um banho de sangue nos campos. Então, a estratégia russa usual. Agora, com as reservas frescas russas posicionadas muito longe da linha de frente para reforçar, os ucranianos executaram uma bela manobra de pinça, que empurrou os russos para trás de mais um assentamento na Oblast de Sumy. Enquanto tudo isso acontecia, a Força Aérea Ucraniana realizava ataques precisos nas posições russas para criar pânico e enfraquecer os soldados ucranianos no solo que poderiam tirar proveito disso. Devido à sua ação rápida e decisiva, a 225ª Brigada da Ucrânia conseguiu libertar o assentamento de Kendrivka na frente de Sumy no dia 25 de julho. Para contra-atacar, os russos agiram como de costume. Eles começaram a mirar na infraestrutura civil para se vingar. A região nordeste da Ucrânia, Sumy, foi submetida a uma série de ataques no final de sábado que visavam a infraestrutura civil. Isso seguiu ataques semelhantes mais cedo no mesmo dia. Um vídeo nas redes sociais mostra um drone russo explodindo em chamas ao atingir um bloco de escritórios da administração militar. O veículo de notícias Kiev Independent relata que 3 pessoas ficaram feridas nos ataques durante a noite. Agora sempre me incomodou ver esses ataques a civis, porque sempre me pergunto que tipo de vantagem militar a Rússia obtém ao atacar prédios civis e matar civis ucranianos. No fim das contas, isso não faz muita diferença na linha de frente, onde os soldados russos estão recuando. Neste clipe, o General Jack Kinney explica isso perfeitamente. Mas antes de entrarmos nisso, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Nossos vídeos sobre guerra costumam ser restringidos pelo YouTube, pois esse tema não é amigável para anunciantes. Suas curtidas e inscrições impactam o algoritmo. Agora vamos para este clipe. Sim. Bem, a realidade é que eles estão se apegando ao fato de que pensam que podem desgastar os ucranianos, quebrar a vontade do povo ucraniano. É por isso que eles estão focando tanto nesses ataques aéreos, não em alvos militares ucranianos. Eles estão focando na população civil e eles estão atingindo Odessa, porque Odessa é uma cidade histórica, sabe? É um lugar lindo. Muitos russos iam lá antes da guerra para passar as férias. É um sonho pessoal de Putin retomar o controle de Odessa para a Rússia. Eles atingiram o mercado deles, que é muito histórico, e um dos edifícios históricos também. E isso é sobre quebrar a vontade dos ucranianos e o apoio ao seu governo para colocar mais pressão no governo ucraniano para fazer grandes concessões aos russos. O que está realmente acontecendo? À medida que esses ataques aumentaram sobre o povo ucraniano, não é surpreendente. Isso aumentou a firmeza deles. Isso os aproximou do apoio ao governo. Mas, infelizmente para Putin, os ataques civis não fazem realmente diferença nas linhas de frente, porque na Oblast de Sumy, a contraofensiva ucraniana ainda está avançando e os russos estão em pânico. Grandes notícias. Correspondentes militares russos estão em pânico após a libertação da aldeia de Kondrivka, na região de Sumy. As forças ucranianas lançaram um ataque à aldeia de Olekskva. Um combate pesado está em andamento, com as tropas ucranianas tentando entrar na aldeia.
Ao mesmo tempo, a aviação e a artilharia ucranianas estão atacando implacavelmente as forças russas entrincheiradas na área. Agora, isso foi ontem à tarde, 26 de julho. E apenas em um dia, parece que a Ucrânia fez muito progresso nesta aldeia. Afirmo isso com base nos relatórios dos blogueiros militares e correspondentes de guerra russos que estão cobrindo esta guerra para a Rússia. Como sabemos, tanto ucranianos quanto russos tendem a retratar os eventos de maneira favorável ao seu próprio lado. Então, quando os russos dizem que as coisas não estão boas para as forças russas no campo, eu acho que tenho uma maior propensão a acreditar nisso porque os russos têm um incentivo para não dizer a verdade. Quando eles dizem a verdade, significa que a situação deve estar muito pior do que imaginamos. Isso foi dito por eles nas primeiras horas da manhã do dia 27 de julho. A situação perto de Aliska está piorando. A situação na frente de Sumy está se deteriorando. Depois que as forças ucranianas capturaram a cidade, o grupo de assalto inimigo lançou um ataque à próxima vila. Atualmente, as unidades de operações especiais foram implantadas na vila, o que já complicou seriamente as operações nesta área. Independentemente da opinião sobre as forças especiais inimigas, são as unidades mais bem treinadas. Além deles, muitas tropas de assalto de regimentos independentes operam neste setor. Tantos foram transferidos para cá, que algumas companhias da 425ª Brigada de Assalto começaram a ser realocadas para a região de Kharkiv para estabilizar nessa direção. Portanto, a situação está muito difícil no momento. Os combates continuam e o inimigo pressiona não só em número, mas também em qualidade. Sem mencionar detalhes específicos dos ataques contra nossos combatentes. Agora, enquanto essa luta está acontecendo, outro grupo russo no Telegram confirmou a aniquilação de uma brigada russa de um regimento russo na aldeia que cobrimos no início do vídeo, o que é surpreendente porque os russos realmente não admitem coisas assim. Vamos ao relatório. Hoje, meus amigos confirmaram que os combatentes do 30º Regimento Motorizado, que mantiveram sua posição até o fim, permaneceram na direção de Sumy. Infelizmente, não foi possível chegar até eles. O inimigo simplesmente não parava de bombardear com altos mares, derrubando nossa artilharia. Tudo isso é acompanhado por ataques contínuos de carrossel, First Person View, memória eterna aos rapazes. Ser um guerreiro é viver para sempre. Agora, as batalhas de Aliska estão em andamento lá. Eu já escrevi anteriormente que as Forças Armadas da Ucrânia transferiram um número colossal de reservas de lá de outras direções. Claramente, esta é uma região que vamos manter sob vigilância e iremos atualizá-lo se houver mais movimento neste lado da frente. Agora, os ucranianos não estão apenas focando aqui. Os ucranianos continuaram seu ataque dentro da Rússia, usando drones para mirar e destruir a logística russa que tem alimentado esta guerra. Canais russos no Telegram relataram ontem um ataque de drone em Sarvastivol, Rússia, atingindo uma planta de sinalização. A planta de sinalização, parte da infraestrutura de defesa russa, produz equipamentos de radionavegação e componentes para o exército do país. Aqui está um pequeno clipe do ataque. Veja, essa é a diferença entre russos e ucranianos. A Ucrânia está mirando na infraestrutura militar. A Ucrânia está alvejando centros logísticos dentro da Rússia. A Ucrânia não está atacando civis, mas eles podem ver que esses ataques estão ocorrendo dentro da Rússia. Na verdade, muitos russos estão chocados com o quão fundo os drones ucranianos estão chegando dentro da Rússia. Enquanto isso, a Rússia está especificamente mirando na infraestrutura civil ucraniana e perseguindo cidadãos dentro da Ucrânia, que não tem nada a ver com esta guerra. Eles estão apenas tentando voltar à sua vida normal. Eles estão apenas tentando viver suas vidas normalmente. E a Rússia está indo atrás deles, usando drones First Person View. Vocês se lembram? Drones First Person View significam que alguém está controlando isso do outro lado e alguém está especificamente mirando naquela pessoa que está dirigindo o carro ou alguém está especificamente mirando em alguém que está indo a uma mercearia. Isso indica que a Rússia está intencionalmente perseguindo civis ucranianos. Eu discuti isso com o general Ben Hodges para entender os motivos por trás dessa estratégia. Qual é o benefício que eles obtêm? É o que ele disse sobre como vemos esses ataques russos.
Eles são muito grandes e estão mirando especificamente em prédios residenciais, como se o drone deles estivesse indo diretamente para lá. O que eles estão tentando alcançar? Como você disse, não é decisivo e não está mudando a guerra. É apenas como dor econômica, dor civil. Acho que provavelmente são algumas coisas. Primeiro, os russos estão tentando fazer o que tentamos fazer, o que os aliados tentaram fazer, o que os alemães tentaram fazer na Segunda Guerra Mundial e no Vietnã e na Coreia, onde você bombardeou muito o outro lado de alguém. Mas o bombardeio estratégico nunca foi decisivo. O bombardeio nunca foi o fator decisivo para a rendição alemã. Os britânicos também não se renderam ao bombardeio alemão. Os vietnamitas do norte não se renderam porque, mesmo que estivéssemos bombardeando muito o porto de Haiphong e lugares assim, isso simplesmente nunca funciona psicologicamente. E então parece que os russos estão tentando fazer isso. Mas eu acho que também parte disso é Ou seja, eles estão de fato tentando eliminar a população ucraniana. Quer dizer, eu acho que isso é parte do genocídio de se livrar de tanto para garantir que a Ucrânia nunca possa ser um país democrático, livre, próspero e liberal. Felizmente, a administração dos Estados Unidos da América, especialmente o presidente Trump, está percebendo que Putin não quer paz e sim atingir seus objetivos. Ele não quer mais nada na Ucrânia. Ele quer a Ucrânia inteira. Ele não quer que o povo ucraniano exista. Por isso, vemos mais pressão dos Estados Unidos da América sobre a Rússia e esperamos que isso leve a uma paz duradoura. O secretário de Estado Marco Rubio disse isso hoje. Todos deveriam estar muito felizes que o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, está focado na paz. Ele deseja intensamente fazer parte de acordos de paz, parar, prevenir e terminar guerras. Não é a guerra dele. Ele não iniciou essa guerra. Isso não teria acontecido se ele fosse presidente, mas aconteceu. Ele a herdou e fez tudo o que era possível para dar um fim a ela. Acho que ele está cada vez mais frustrado que, apesar de ter interações muito boas com Vladimir Putin e telefonemas, nunca leva a nada. Então chegou a hora de alguma ação aqui, e acho que o presidente deixou isso abundantemente claro. Ele está perdendo a paciência. Ele está perdendo a vontade de continuar esperando que o lado russo faça algo aqui para acabar com essa guerra. Essa não era a guerra dele, mas ele quer vê-la chegar ao fim desde janeiro deste ano. Pelas declarações dos principais jogadores, a pressão parece estar funcionando, pois houve confirmação de que Putin finalmente se reunirá com o presidente Zelensky. O presidente Zelensky sempre se mostrou aberto a se encontrar com Putin, mas Putin é um tanto excessivo, vocês sabem. Para se encontrar com o presidente Zelensky, ele tem muito medo de olhá-lo nos olhos enquanto mata crianças ucranianas, enquanto mata civis ucranianos inocentes. Contudo, parece que eles podem finalmente se encontrar. Digo isso devido a uma declaração feita pelo presidente Trump recentemente. Vamos ouvi-la. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Turquia confirmou que Ucrânia e Rússia concordaram em realizar uma cúpula de líderes na Turquia. Ainda não sabemos a data exata, mas já conhecemos alguns detalhes. Provavelmente haverá uma delegação dos Estados Unidos da América, e a delegação turca estará presente, já que o evento ocorrerá na Turquia. Enquanto isso, Zelensky e Putin podem se encontrar pela primeira vez desde o início da guerra. Vamos ouvir a declaração. Houve discussão sobre as condições sob as quais e de que maneira os líderes deveriam se reunir. A boa notícia é que ambos os lados concordaram em princípio em realizar uma cúpula de líderes na Turquia, organizada pelo nosso presidente, com a participação do Sr. Putin, Sr. Zelensky e Sr. Trump. Mas onde eles divergem particularmente é que o Sr. Zelensky e o Sr. Putin têm diferentes pré-condições em relação a um cessar-fogo para participar da cúpula. Aqui, as equipes de negociação têm um papel importante, pois até dentro das equipes existem diferenças. Mas primeiro, eles precisam saber exatamente ao que estão dizendo sim e ao que estão dizendo não. O lado russo também está dizendo algo nesse sentido. Agora, como eu disse no início, essas posições costumavam ser muito mais distantes, como em outras áreas. Agora, à medida que as conversas avançam pouco a pouco, vejo algo mais voltado para um encontro no meio. Vejo uma vontade de fazer isso. E como dissemos desde o início,
Se essas negociações continuarem de maneira ordenada e com essa intenção, realmente acredito que após algumas rodadas a mais, surgirá uma solução intermediária.